Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui para mais um vídeo, mais um giro de notícias, informações e muita opinião aqui no DP Channel. Ao meu lado, Rodrigo Seixas, e vamos falar bastante, claro, da eliminação do Bragantino na Copa Libertadores da América. Perdeu por 3-0 no Uruguai para o Nacional, dependia só dele e acabou terminando em último aí do seu grupo, né? O Estudiantes classificou ao lado do Vélez, o Nacional ficou com a Sul-Americana e o Bragantino ficou com nada. Apenas Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil a partir de agora. Rodrigão, não deu para o Bragantino. Você esteve acompanhando em loco lá no Parque Central esse duelo no Uruguai. Olá a todos. Aqui num dia que acho que esse aqui é um marco da temporada, né? Porque você consegue, a partir desse momento, entender que o time dificilmente vai fazer uma temporada melhor que a anterior. Acho que só se ganhar a Copa do Brasil, né? Classificando para a Libertadores de novo, acho que talvez seria uma temporada melhor que a anterior, sendo que o Bragantino, ano após ano, foi melhorando com a Red Bull, né? Porque primeiro sobe, no ano seguinte se consolida na primeira divisão e vai para Sul-Americana, no ano seguinte vai para a Libertadores, né? Chega na final da Sul-Americana, vai para a Libertadores. Esse ano, se não ganhar a Copa do Brasil, que hoje não está no caminho, né? Não parece ser algo plausível, é fazer uma temporada pior, mas eu acho que a gente vai falar mais sobre tudo isso, né? Sobre a eliminação, tudo, mas é um momento, acho que, de repensar algumas coisas no clube. Acho que é um momento de tentar reorganizar as coisas lá. Não diria que de trocar treinador, trocar muita coisa, mas pelo menos redefinir os caminhos. Realmente seria um mês difícil esse mês de maio, né? Jogos difíceis, sequência difícil no Brasileiro, Copa Libertadores, mas o clube acabou caindo de rendimento, né? Não é que o Bragantino perdeu e as derrotas elas custaram caro. Na verdade, não custaram caro, né? O Bragantino não teve boas atuações, inclusive nessa partida. Então, acho que algo realmente tem que ser modificado ou reajustado. Também não sou a favor de mudanças drásticas, não, mas acho que o clube vai acabar investindo em contratações, alguns jogadores podem ser vendidos, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas, Rodrigo, o que você mudaria nesse time do Bragantino? O que você acha que não está funcionando, né? Como fica o time agora? O time passou, né? Nos últimos 6 jogos do Bragantino, o Bragantino não venceu, né? Inclusive, eu estava no 6, eu fui no estádio no 6, daqui a pouco vão me chamar de pé frio, né? Porque eu estava nos 6 jogos e o Bragantino não ganhou nenhum deles. E nessa sequência, a gente viu vários jogadores diferentes jogando, né? O time tem toda essa mesclada dentro dos jogos. E você via até um padrão de jogo, né? Bem estabelecido, mas é um time que não conseguia produzir o que produzia antes, ofensivamente, e defensivamente passou a errar muito. Então, essas duas coisas, assim, você vai dizer, o time tem o padrão do Barbieri desse jogo. Tem, mas isso não quer dizer necessariamente que você vai jogar bem, que você vai ganhar os jogos. E o time continuou produzindo o mesmo tipo de futebol, mas ainda com pouco desempenho. E nessa, alguns jogos, por usar, acho que reservas demais, com um elenco que ainda não é forte o suficiente para jogar duas competições de alto nível, ele acabou perdendo pontos assim no Brasileiro. Na Libertadores, quando foi com a força máxima, se viu no duelo principalmente de pegar um time adversário que se defendia muito bem, não conseguir atacar esse time adversário, se desesperar no jogo porque não consegue atacar o adversário e acabar perdendo o jogo por um erro defensivo ou por alguma jogada que o adversário é muito forte e você acaba tomando um gol numa jogada dessas, como acho que o caso maior é o Estudiantes, que é um time que é muito forte, sei lá, em bola parada, algum tipo de jogada. O Bragantino não conseguia atacar, foi começando a perder um pouco, não diria concentração, mas começando a ver a partida ficar complicada e se desesperar um pouco dentro dos jogos. E nesses momentos o time foi se perdendo nos jogos e acabou sendo eliminado. Eu acho que o time precisa ter uma noção maior de controle das partidas, porque ele quer ser o protagonista dos jogos, mas ele não está conseguindo ser, porque ele tem a posse de bola, ele consegue jogar, entre aspas, da forma que ele quer, mas ele não consegue agredir. E quando o adversário agride ele, ele sofre para se ajustar e acaba tomando gols que determinam derrotas, empates e jogos em que o time não consegue bem. Eu acho que não está tudo errado, mas precisa redefinir essas coisas de novo. Acho que o time ficou estagnado em alguns pontos. Aí a gente pode falar sobre jogadores que estão estagnados e também não estão rendendo, isso a gente pode falar também.
algumas coisas nesse sentido também, porque não é só escolhas táticas, estratégicas, tem questão de jogador que não está rendendo, então acho que tudo isso entra junto, né? Não tem uma resposta fácil para você dizer que o Bragantino não está jogando bem. Acho que são muitos fatores juntos ao mesmo tempo, com o calendário brasileiro que também é ruim na questão de sequência de jogos. Acho que tem muita coisa junto que acabou acontecendo tudo nesse mês de maio, que era um mês muito importante para o Bragantino, e no final das contas o Bragantino acaba saindo muito mal nessas coisas. Acho que talvez a única salvação no final seja se manter na Copa do Brasil, só que daí também já na virada para o outro mês, ali no finalzinho, joga contra o Goiás aqui, mas é pelo Brasileiro. É verdade, né? Então, acho que alguns pontos realmente são necessários, né, ajustar. Eu acho que parte também, Rodrigo, de admitir talvez, né, que algo não tá dando certo, né? Alguns reajustes técnicos, porque eu acredito que em algumas oportunidades, né, o Bragantino tem insistido em algumas coisas, né? Tanto em escolhas, o próprio técnico também durante as partidas, o Braga não tem muitas variações, acaba focando só em um estilo de criação de jogo, de criação de jogadas, e é o que eu vivo falando, né? Infelizmente, a gente está em um momento que a gente tem pouca base, porque a gente não acompanha os treinamentos. O Bragantino não abre treino. E abrir para 10 minutos de aquecimento não é abrir treino. Você só consegue ver quem está e quem não está no treino. E olha lá ainda, né? Porque tem jogador que faz a primeira parte na academia e depois vai para o campo. Aí, enfim, você não vê muita coisa. Então a gente fica com base nos jogos. E nos jogos, o que a gente viu nesses últimos 6 jogos, e até antes, quando ganhou do Ceará, em outras partidas, é que o repertório ele está um tanto quanto escasso. Então a gente não sabe se o Barbieri tem trabalhado no repertório a mais com o Bragantino, outros tipos de jogo, e os jogadores não estão conseguindo desempenhar em campo, se o mérito é mais dos adversários por estarem se preparando mais, e o Bragantino tem ficado mais previsível nesse ponto. Então a gente não sabe sobre isso porque a gente não vê os treinamentos do Bragantino. E quando nós questionamos o técnico também, dificilmente ele abre muito assim na entrevista coletiva, né? Tudo muito raso, pouco explicativo. Então fica complicado. E é por isso que eu achei necessário trazer isso aqui, porque às vezes a gente fica meio que vendido e o próprio técnico às vezes não está muito disposto também para conversar com a gente, né, na coletiva, e não admite, às vezes, que o Bragantino não jogou bem, porque quando questionado no jogo, depois desse jogo contra o Nacional, sobre o que não deu certo, ele responde perguntando o que não deu certo. Pô, Barbieri, o time perdeu de 3-0 defensivamente, algo não funcionou, né? Se saiu 2 gols pelo lado direito, o que não funcionou pelo lado direito do que vocês previam de marcação ali no Zabala, no Alex Castro? Porque eu acho que o Bragantino deve ter estudado muito o adversário, né? Sabia que era um lado forte, sabia que o Hurtado é um cara mais apoiador do que o Aderlan e que alguma cobertura teria que ser feita ali. E ele não quis responder questões sobre essa. O Bragantino teve uma chance clara. Teve 5 chutes no gol, mas apenas uma chance clara, que foi a do Ítalo. Por que o Bragantino só criou uma chance clara? Quais foram as dificuldades que o Nacional impôs na partida? O que o Bragantino não conseguiu construir, né? O que vocês treinaram que não deu certo? São essas questões que a gente queria saber, entender um pouco mais, né? Porque senão vai ficar nessa, a gente vai criar várias situações, o clube não vai gostar, enfim, e é isso, né, Rodrigo? É isso. Inclusive, lá, né, a gente estava lá acompanhando o jogo, a gente começa a ver que a coisa não vai andar, né? Com 9 minutos sai o primeiro gol, o Sabella, que estava ali do meu lado, olha para mim com uma cara assim de: "Ih, agora já era, né?" E passa mais alguns minutos, toma o segundo. Daí todo mundo imaginou assim que já era mesmo, porque naquela altura o Vélez já começava a ganhar o jogo dele lá. E um detalhe que eu acho que é muito importante a gente falar, que ninguém mencionou, mas que é importante. Se o Bragantino tivesse ganhado de 1-0 ou de 2-1, o Bragantino não tinha se classificado, porque o Vélez ganhou de 4-0 e o 4-0 classificava o Vélez. E é uma coisa que eles ficaram falando a semana inteira.
a gente só depende de nós. Mais ou menos, porque se o Vélez ganhasse de 4-0, mesmo a vitória de 1-0 do Bragantino não ia valer. Então, eu acho que isso também é um De certa ponto. forma, sim, né? Porque se o Bragantino fizesse gols, né? Sim, Tipo, mas, né? mas parecia que o Bragantino precisava só de vencer, né? E não era verdade. E isso ficou muito porque no jogo anterior, quando o Bragantino perdeu do Estudiantes, o que o Barbieri começou a dizer foi isso: a gente só depende da gente, querendo minimizar um pouco aquela derrota, querendo dizer que ainda tinha uma esperança. Só que ele nem podia dizer isso porque não tinha acontecido o Vélez e Nacional ainda. Isso ele falou antes do jogo. Então, tem muita coisa ali no meio. Eu acho que o Bragantino perdeu não só por causa desse jogo contra o Nacional, mas principalmente nos jogos em casa, que só venceu um. Né? O Bragantino em casa tinha sido muito bem na temporada, não tinha derrotas, não tinha empates, não tinha nada. De repente começou a perder em casa, começou a perder ponto em casa, e isso acabou atrapalhando. E agora falando sobre Barbieri, estratégia, essas coisas, eu perguntei para ele na coletiva o que não tinha funcionado na estratégia dele. E ele, de certa forma, achou que não tinha errado a estratégia. Ele achou que eu estava falando aquilo só por causa do resultado. Quando você vê o jogo e tem um time que jogou de uma forma que funcionou e que acabou ganhando, e tem um time que entrou em campo para jogar de uma forma que não funcionou e acabou perdendo. Eu acho que, independentemente do resultado, podia ter sido 1-0, podia ter sido só aquele primeiro gol, podia ter errado o segundo chute, o pênalti podia ter batido na trave e não bater no Cleiton e ter entrado, que lá foi mais um azar, mas o Bragantino ia perder porque atuou mal. Acho que mais do que a partida ter corrido de um jeito ruim, às vezes isso acontece, o futebol tem disso, mas acho que não se cabe esse jogo, então eu acho que tem um pouco, às vezes, dele não diria que não reconhecer, talvez ele internamente reconheça que talvez tenha errado alguma coisa ou outra, mas pelo menos externar isso não, né? É verdade, é verdade. É porque é o que você disse. É a atuação, não é o resultado, não é a eliminação. São as atuações, né, que nós questionamos no momento de um time que a gente sabe que pode render mais, né, que a gente até torce para que volte a jogar o que sabe, porque o Bragantino sabe bastante, tem jogadores de qualidade que podem voltar a atuar aquilo que já desempenharam em campo e que no momento não estão desempenhando. Mas acredito que é isso, e agora o Braga tem pela frente o Campeonato Brasileiro, já nesse sábado tem jogo contra o Goiás, e é uma situação, né? Pega o Goiás no sábado, pega o Goiás na terça-feira, é Brasileirão e depois é decisão pela Copa do Brasil. E acredito que o Braga vá com tudo nesse jogo, porque no jogo da terça-feira, eu digo, né, da Copa do Brasil, porque mais uma eliminação aí ia desgastar muito, né? Uma eliminação na Copa do Brasil para o Goiás. Aí, não, sem desmerecer o Goiás, que é um time de Série A, mas que o Bragantino, tecnicamente, eu acho que é melhor que o Goiás, tem mais elenco que o Goiás, então uma eliminação, acho que terça, aí desandaria a maionese de vez, hein, Rodrigo? Até porque ganhou o primeiro jogo, né? Já ganhou lá. Aliás, foi uma partida que o 2-1. Bragantino não jogou bem, mas ganhou, né? Até falando dessa coisa de desempenho, o Bragantino só criou duas vezes nesse jogo, né? Que foi os lances dos gols, que é um pênalti, depois uma bola parada ali, um gol de cabeça. E, então, assim, é um jogo que o Bragantino não pode de jeito nenhum deixar escapar a classificação. E eu quero ver se vai ter mudanças agora no time, que agora ficou claro que tem alguns pontos ali que não estão funcionando. E vamos ver se agora vai ter mudanças. Não digo nem na tanto assim na forma de jogar, mas pelo menos na eficiência, né? Se o time vai começar a acertar mais do que ele tem tentado, porque a gente vê nos jogos um time que basicamente quer ter a posse de bola, principalmente adversários como Goiás, né? Times que provavelmente vão jogar mais para se defender. E o Bragantino coloca praticamente 7 jogadores lá na frente, fica com 3 jogadores mais atrás e tenta ficar lançando bola para encaixar uma jogada ali. Não que essa jogada não funcione, ela até funciona, e você vê vários times marcando gol assim, o próprio Bragantino marcando gol assim. Mas eu acho que dá para ter mais coisa, né? Dá para você ter o time melhorando. O time é bom nisso ainda, mas precisa fazer mais. É roubar a bola perto do gol. O time tem roubado muito menos bola perto do gol como fazia antes. Não sei exatamente o que está faltando ali no encaixe para roubar mais bola ali perto, mas era algo que o time fazia muito. Aquela super vitória que o time teve contra o São Paulo no início do ano passado, que acabou atrapalhando o título do São Paulo, foi praticamente assim, roubando a bola ali perto do gol. Era algo que o time tinha, acho que de melhor no Brasil, acho que era quem melhor fazia isso. Não tem sido assim esse ano, então tem alguns pontos que precisa acertar. Vamos ver se
essa eliminação talvez seja um baque dentro do time, do elenco, que eu acho que eles não estavam esperando isso. Por mais que você possa dizer que o grupo era difícil, que tenha isso, aquilo, acho que eles não imaginavam terminar em último do grupo e ficar sem nada. E eu até concordo que era um grupo difícil, era o grupo da morte e da liberta, mas pelas condições que chegou na última rodada, realmente, né? Então, eu acho que poderia ter dado um pouco mais. E a gente aqui também, né, Rodrigo, a gente não está dizendo que está tudo errado, não, pô, ainda é um trabalho brilhante, né? Como você disse, primeiro ano já subiu do jeito que subiu na Série B, sendo campeão jogando muito. Segundo ano se consolidou na Série A e classificou para a Sul-Americana. Depois foi finalista da Sul-Americana e classificou para a Libertadores. Então, é um processo que só está na crescente. Só está na crescente. Mas a gente está aqui analisando o desempenho em si, né? A gente não está analisando o patamar, a gente não está analisando o projeto. O desempenho do Bragantino nesses últimos jogos. Também há de se ponderar que o espaço entre um jogo e outro tem sido muito escasso. Então, essa parte de treinar, essas sessões de treino que o Bragantino tem, por exemplo, durante o mês todo, o Bragantino deve ter tido o quê? Umas 4 sessões de treino, e dentro dessas sessões, quantos dias o Barbieri realmente conseguiu treinar a equipe? Que treino que não foi recuperação, regenerativo? Que dia que não foi um treino antes de uma viagem longa para outro país ou para outro estado? Então, eu acho que a gente consegue ponderar essas coisas, mas sem tirar o mérito de que sim, o time caiu de rendimento e que todos os outros times estão tendo essa mesma dificuldade de logística e calendário. Não é exclusivo do Bragantino, por isso que eu acho que não é desculpa. Mas é isso, né, Rodrigo? Acho que quanto a esses últimos ocorridos, desempenho do time, a eliminação contra o Nacional, eu acho que um resumão a gente acabou conseguindo fazer por aqui. Acho que sim, né? Tem muita coisa, né? Não é tão simples explicar uma eliminação desse jeito, porque tem muitos fatores no meio do caminho, né? Muitas coisas que ponderam tudo o que aconteceu, então não dá para você dizer que é só um vexame da Red Bull, tá todo mundo errado e vamos zerar, volta. Não dá, né? Assim, o time profissional tem os seus compromissos, tem os seus planejamentos. Claro que é uma mudança do planejamento, até porque acho que eles não esperavam cair fora tão rápido, mas, assim, não é tudo que está errado, são algumas coisas e você vai tentar identificar isso para melhorar. Agora, se você não melhorar também, daí talvez seja possível uma mudança mais drástica, mas aí a gente vai ter que esperar mais um tempo. Porque se você for ver, até começar maio, estava tudo ok na temporada. Eu falei isso até, acho que em algum vídeo atrás, que até aquele momento a temporada estava ok. Agora já não está mais, agora acho que ela está abaixo do esperado. E o futebol é isso, viu, gente? O futebol é isso. A galera que protege muito coloca vários pontos, mas não adianta, em um mês muda tudo. A nossa vida é assim, a vida de qualquer profissional é assim. Em um mês, dependendo das suas ações, dependendo do seu desempenho, tudo muda. E é sobre isso que estamos falando realmente aqui, envolvendo o Red Bull Bragantino. Que agora deve se reforçar agora nos próximos meses, né? Porque abre a janela e os assuntos já começam a serem falados, né? E nós mesmos vamos atrás aí de informações. E o próprio Thiago Escuro, né? Ele que eu estava trabalhando nesse jogo aqui, Bragança Paulista, o Rodrigo estava lá, mas ele falou com a gente depois da partida, que a gente tenha falado com você também, né, Eu Rodrigo? estava do E o lado diretor ali. executivo do Bragantino disse, o diretor executivo do Bragantino disse, olha, vamos contratar, sabemos que o elenco precisa ser qualificado, eu acho que essa sequência desse mês de maio que foi punk, ela explica muito o quanto é importante você ter um elenco qualificado, não um elenco cheio. O número de jogador eu acho que não quer dizer muita coisa, mas sim a qualidade deles. Por isso que o Galo consegue desempenho mesclando como consegue, por isso que o Palmeiras consegue desempenho mesclando como consegue, porque o elenco ele é conciso, ele é qualificado. E aqui há uma disparidade por conta do próprio projeto, né? O projeto é de desenvolver jogadores. Então, a maioria dos jogadores aqui são jovens que ainda oscilam muito, né? Eu acho que o Bragantino vai precisar contratar jovens mais prontos e o diretor executivo ele admitiu, né, que essa é uma necessidade do Bragantino e que isso deve acontecer agora. A gente vai falar aqui das notícias de hoje, né, e depois a gente até pode debater um pouco sobre onde o Bragantino pode buscar na questão de posição dentro do elenco, e é uma discussão que a gente faz sempre aqui, onde está muito recheado de jogador e talvez
possa emprestar ou vender um ou outro. Hoje saiu a informação de que o Everton da Inglaterra, o Everton que se salvou lá na Premier League, se manteve na primeira divisão, o Everton do Richarlison, o Everton do Alan e de outros bons jogadores, está interessado na contratação do Eric Ramírez, do volante de 21 anos do Bragantino, o Bragantino que recentemente, né, adquiriu, exerceu a opção de compra 70% dos direitos dele, pertencentes ao Bahia, por 12 milhões de reais, e o Everton estaria disposto a fazer uma proposta ao Bragantino. Fez uma consulta inicial, o Bragantino deu um valor, o Everton achou que esse valor foi um pouco caro, mas não tirou o pé, né? Pode ser que faça realmente uma outra proposta ao Bragantino. E seria para o Ramírez um baita negócio, eu acho, né? Ir para o Everton jogar uma Premier League. Me pegou desprevenido. O Ramírez tem muito potencial. Você pensa que é um jogador da intensidade que ele tem, com apenas 21 anos, e já teve experiência na Europa, quando saiu do Bahia e foi para o Basel da Suíça. Então, realmente, dá para entender a proposta do Everton. O que você achou de tudo isso, Rodrigo? Eu acho que foi a notícia de hoje, né, envolvendo o Bragantino. Essa proposta não chegou a ser uma proposta, mas essa consulta e esse interesse do Everton para o Eric Ramírez. Eu achei, de certa forma, surpreendente, né? Ainda mais pelo momento, assim, tudo, mas eu estava pensando aqui até que faz sentido, porque eu acho que o Ramires tem um pouco essa cara de Premier League de jogo muito acelerado, né? Ele é um cara muito acelerado que consegue chegar dos dois lados do campo, consegue ter a força e a velocidade que precisa no meio de campo, principalmente numa Premier League, que é um jogo muito de transição, não do tipo transição igual o da Bundesliga, que é contra-ataque versus contra-ataque praticamente o jogo inteiro, mas esse de você ter os meias principalmente participando dos dois lados do campo muitas vezes, e ele é um cara que consegue fazer muito isso. Claro que ele ainda precisa evoluir tanto, não vou dizer que ele vai chegar lá e vai ser titular do Everton e vai jogar muito. Isso a gente vai ter que ver com o tempo, porque tem muitos fatores no meio do caminho, né? Mas ele é um jogador muito interessante para lá. E por incrível que pareça, eu acho que talvez para o Bragantino seja uma boa vender ele por um valor alto, né? Porque daí você consegue ter mais dinheiro para poder investir em mais jogadores. Eu acho que no meio de campo, por mais que o Eric Ramírez seja muito bom e seja importante, o Bragantino tem bastante jogadores para a posição ali no meio. Então talvez valha a pena vender. Claro que não por pouco, até por isso que o Bragantino, até o que você falou aí, pediu alto por ele. Então, acho que vendendo caro talvez seja uma boa, porque daí o Bragantino não só consegue contratar mais jogadores, talvez até algum para essa posição, mas também para uma posição que tem bastante, né? Porque nessa temporada ele contratou mais alguns, e por mais que tenha lesões, isso, aquilo, com o Raul voltando a jogar bem, você passa a ter mais opções ali no meio de campo. Não que o Raul vai jogar de segundo, né? De segundo volante, porque quando ele jogou assim, eu acho que ele rende bem menos. Mas acho que dá para você pensar numa venda e o time até não perder tanto sem ele, se você conseguir manter o meio de campo ali numa dinâmica boa. Até com o Lucas Evangelista seria, acho que talvez a melhor entre essas reposição para ele. O problema é que o Evangelista tem se machucado muito e nunca está 100% fisicamente. Bom, eu acho que para o jogador balança, né, Rodrigo? Veio uma proposta do Everton, um time que, tudo bem, nesse último ano brigou contra o rebaixamento, mas está sempre brigando ali mais na parte de cima da tabela, na Premier League, e é a liga mais visada do futebol mundial, né? Então acho que dá uma balançada mesmo no Eric Ramírez, mas eu acho que o Bragantino lida muito bem com essas questões de vendas, né? Foi assim, principalmente com o Claudinho, fez um dinheiro muito bom o Claudinho. Acho que vai ser assim também com a questão do Arthur e o time pelo Bragantino ter uma segurança financeira, né? Uma segurança de gestão muito grande, não se vê também muito apressado para lidar com essas coisas, né? Não é qualquer proposta, não é de qualquer jeito que vão tirar os jogadores aqui do Bragantino. Acredito que seja assim, né? Porque até então só tivemos a situação do Claudinho, mas acredito que seja assim, né, Rodrigo? Eu acho que sim, né? Para o Eric Ramírez seria uma oportunidade muito boa para ele, então acho que talvez até por isso seja melhor talvez vender ele na questão de o cara tá querendo sair, né? Assim, quando você tem um jogador que recebe uma proposta muito boa, ele tá querendo sair, como aconteceu com o Claudinho, você acaba tendo que, não tendo, né? Mas acaba sendo uma boa opção vender, porque para você também não ter um cara insatisfeito no elenco, porque daí o cara passa
a talvez não render tanto quanto ele poderia. Então, acho que você pode trabalhar com isso, mas é aquela coisa, a Red Bull não precisa necessariamente vender. Isso faz com que eles consigam vender mais caro, né? Porque tem muito time no Brasil que faz o orçamento da temporada já projetando vender 2, 3 jogadores para fechar a conta no final. A Red Bull não trabalha assim, então nessa questão fica até mais fácil na hora de você pedir alto, porque você não depende necessariamente daquilo, da venda para você conseguir terminar o ano bem. Ainda falando de futebol inglês, o Bragantino fez uma consulta ao Watford, né, para saber da situação do João Pedro. João Pedro, jogador que se destacou no Fluminense, saiu muito jovem para jogar no Watford. Não tem jogado tanto, ele até está jogando bastante, né, mas o desempenho dele tem oscilado bastante na Inglaterra. Mas o que você acha dessa consulta? Não houve proposta? O salário é algo que impede, de certa maneira, porque ele recebe muito, né? Ele é uma promessa do futebol brasileiro, foi vendido muito jovem. Ele pertenceu ao Fluminense, para o Watford, e outros times também, inclusive da Inglaterra, parece que estão interessados, né, em contar aí com o João Pedro, que talvez para o jogador seria melhor, né, visando carreira, do que voltar nesse momento ao futebol brasileiro. Mas e aí, Rodrigo, como você vê essa notícia do João Pedro? O João Pedro é uma boa, ele tem 20 anos, né? Também novo, claro. Tem 1,82 m, não é tão alto assim. É um jogador que não joga de centroavante, apesar de ele também fazer essa função. Ele joga entre o lado esquerdo e de centroavante, ele circula bastante por ali. A melhor temporada dele na Inglaterra não é a atual, é a anterior, quando ele jogou a Championship, que é a segunda divisão na Inglaterra, e ele ajudou muito o Watford para subir. O Watford subiu com ele sendo um dos principais jogadores, tanto que ele fez 32 jogos naquela temporada. Nessa ele jogou bem menos, ele jogou 28 vezes e só marcou 3 gols, né? Então ele oscilou bastante o desempenho. O time dele também não foi muito bem, né? Então isso também sempre atrapalha, mas ele não é aquele típico centroavante artilheiro que vai fazer muitos gols por temporada. A temporada que ele mais fez gol na Inglaterra ainda foram 9, apesar de ter jogado praticamente o campeonato inteiro. Então ele é um jogador que jogaria talvez na ponta esquerda no Bragantino, pode jogar também como centroavante, mas seria um centroavante mais móvel. Mas pensando no Bragantino atual e no nível do futebol brasileiro, eu acho que ele chega para jogar e chega para ser titular da equipe se ele acabar vindo. A questão mais difícil, eu acho que seria a questão contratual, porque quando se joga na Premier League, normalmente você ganha um salário muito alto e a proposta também para vender jogadores na Premier League, acho que o lugar mais caro para você comprar um jogador é dentro da Premier League, ainda mais se for de um clube inglês para outro, né? Tanto que muitos clubes ingleses agora têm comprado mais de fora do que de dentro, porque acaba ficando mais caro para eles comprar um jogador do clube adversário ali do que pegar um de outro clube, né? Por exemplo, o Grealish na última temporada foi um dos jogadores mais caros, sendo que ele nem era assim tão bom se você for pensar nas outros jogadores que você podia ter contratado na última temporada. Bom, vamos então, Rodrigo, às perguntas aí da rapaziada, porque dessa vez mandaram perguntas, hein, lá no Twitter, lá no Instagram. Obrigado, viu, rapaziada, por ter participado com a gente, dar esse feedback, gostar também de ouvir aí as nossas opiniões, e enfim. E é isso, a gente tenta responder da melhor maneira. Bom, Lucas Salema, ele não falha realmente, né? Ele sempre manda a pergunta dele. E essa do Twitter, essas do Twitter, ele pergunta: por que, na opinião de vocês, o emocional e a instabilidade foram maiores na Libertadores do que na Sula? Apesar dos tamanhos diferentes de cada competição, o nervosismo foi acentuado excessivamente ao ver do Lucas Salema e ao meu também, viu, Lucas? Eu concordo com você, acho que o Braga esteve bastante nervoso nessa Libertadores da América. Alguns lances explanam isso, né? O Cleiton saindo lá do gol para empurrar o jogador lá na lateral. Enfim, o nervosismo também, os erros excessivos de toques de bola, né? Algo que o Braga não fazia até pouco tempo atrás. E teve o nervosismo, sim. Nervosismo a mais. Acho que os jogadores, a concentração e o foco, acho que ficaram um pouco aquém. Não estou dizendo que os jogadores não têm, mas talvez nesses jogos de Libertadores ficaram um pouco aquém. E na Sul-Americana a gente viu um time que oscilou um pouquinho no começo, mas depois foi de uma maturidade gigantesca no restante da competição, né? Talvez na final tenha ficado um pouco nervoso e aí se explica mais, por ser uma final, enfim. Mas
O Bragantino nessa primeira fase eu não sei o que aconteceu na Libertadores. E é difícil opinar sobre algo que pode ser não, que é muito pessoal, né, de cada indivíduo, de cada jogador, essa questão do nervosismo, né? O porquê está acontecendo, eu acho que é um fator muito externo para a gente aqui acabar opinando. E aí, Rodrigão? É difícil, a percepção que a gente tem é essa, eu tenho a mesma que você e que ele. Eu acho que o único fator que a gente tem de diferente, e que eu acho que nunca deve ser descartado em nenhum esporte, que é a torcida. Teve torcida tanto em casa como torcida fora, É, a também. Sul-Americana não teve. Então, eu acho que esse ponto, para mim, pelo menos a única diferença que a gente consegue achar é essa. Então, eu acho que isso faz diferença. Eu estava lá no Nacional, você estava no Vélez e no Estudiantes, a gente conseguiu ver que realmente faz uma diferença, não só a torcida argentina e uruguaia, como até aqui. Você tem uma torcida que vaiou o Bragantino em alguns momentos nos últimos jogos, ali contra o Estudiantes, quando acaba o primeiro tempo, a torcida chega a dar uma vaiada no próprio time. Então, tem esse lado que eu não sei se os jogadores estão tão preparados para isso ainda, né? Numa competição que você tem esse aspecto emocional junto com a torcida que cria um ambiente diferente. A gente ia no estádio lá quando só tinha gente e os caras jogando lá, é outra coisa. O Braga botava um barulho de torcida alto lá, a gente nem conseguia se conversar direito ali na arquibancada, mas não tinha torcida de verdade, era só um barulho, assim. Então, isso faz uma diferença grande. Eu acho que, para mim, pelo menos, a única coisa que eu consigo ver de diferente é isso. O Escuro até chegou a falar sobre isso naquela coletiva meio improvisada que ele deu ali, falando com o Sabella, depois um pouquinho com a gente. Então, eu acho que isso tem a ver com a questão, talvez, da torcida, mas dar 100% isso também eu não consigo dar, porque também é uma questão muito mais de cada um e de momento do que necessariamente um fator que dê para a gente conseguir dizer totalmente. Mas esse ponto que você colocou é verdade, viu, Rodrigo? É muito verdade, inclusive. Eu acho que nessa comparação que o Lucas acabou perguntando, cabe muito. Talvez seja mais determinante mesmo, porque é outro jeito de torcer dos caras lá. Assim, os caras não param um minuto de gritar. Eu fui lá no estádio do José Amalfitani, em Buenos Aires, do Vélez, lá no estádio Uno também, em La Plata, do Estudiantes, e a cabine que a gente fica, ou o setor de tribuna que a gente está, ela treme, cara, porque os caras não param e torcem o jogo inteiro. E aqui em Bragança isso não acontece. A torcida do Bragantino não tem essa postura. Não sei se é uma diferença cultural, enfim, mas aqui apoia-se, né, nessa questão de calor e atmosfera muito menos do que lá. Então, isso pode ter mexido tanto no brilho dos adversários, quanto também no nervosismo ali dos jogadores do Bragantino de não terem convivido ainda com uma atmosfera como essa. E até por isso alguns torcedores questionam, e eu acho que com razão, eu também questiono, a falta um pouco de jogadores mais experientes, mais cascudos, que sabem lidar melhor, né, com esse tipo de situação. Mas eu acho que esse ponto de torcida é mesmo o Bragantino sem torcida, jogando em casa ou jogando fora, se deu melhor. Porque naqueles jogos que ganhou do Flamengo fora, ganhou do Galo fora, enfim, talvez se a torcida dos caras tivessem, né, em 2020, 2021, aí seria um pouco diferente pela questão da atmosfera. Mas é isso. Bom, o Black Lion Bragantino, uma conta do Twitter, ele pergunta: queria que vocês falassem também sobre o que acham das atitudes dos jogadores. Baladeiros, ele coloca aqui, né? Bom, é a vida dos caras, né? A vida dos jogadores. Eu acho que assim, tudo tem uma consequência, né? Tudo tem uma consequência. Não sei com que constância os caras saem, não sei se os caras saem sempre, não sei quando saíram, assim, mas fora o que a gente viu, né? Nitidamente, principalmente agora em Bragança Paulista, com o Pouso de Monta nesse mês de maio, mas é claro que influencia. Influencia nós, que não somos atletas, né? O nosso desempenho, se a gente sai, dá uma quebradeira, eu gosto bastante, inclusive, no outro dia você fica meio morto, mano. Não tem o que fazer. É o corpo da gente que responde. Então, claro que para os jogadores isso pode ter acontecido também, né? Não vou ser eu aqui responsável de estar uma situação ou outra, mas que ela pode ter acontecido, pode, né, Rodrigo? Sempre pode. Eu não vou dizer que quem, até porque eu não faço ideia de quem seja, e se alguém saiu e depois jogou mal, tem a ver com isso. Mas eu acho que eles mesmos sabem, né? Se alguém saiu
e sabe que treinou mal, que jogou mal por isso, acho que ele sabe. Então, E cabe a o clube ele sabe também, viu? O clube isso. sabe, o clube inclusive cobra, né? Sim, então, aí que tá. É uma questão interna entre essas duas partes. Acho que eles sabem quando eles não conseguem render por causa disso, e o clube também sabe quem está devendo. Então, aí cabe o clube a escolher quem são os jogadores que eles querem ter com eles, e se o cara merece continuar jogando porque ele não está rendendo mais por causa disso. Então, acho que isso é uma questão bem interna. A gente pode falar o que for aqui, mas se o cara continuar saindo e o clube ficar deixando, o cara vai sair, né? Então, acho que depende muito disso. Vai muito do comprometimento do jogador e do profissional com a empresa, né? Por exemplo, se eu trabalho aqui na Rádio 102 FM de Bragança, o Rodrigo trabalha em Atibaia. Se nós chegamos em nossas empresas sem condições de trabalho, a gente vai ter que responder o porquê. E eu acho que é a mesma coisa num clube de futebol. Se o cara chega sem condição dele, vai ter que responder o porquê. Então, acho que isso tem que ser tratado muito mais pelo clube do que propriamente pela imprensa. A torcida faz a parte dela, de cobrar, de apontar. Mas eu acho que no nosso caso, eu acho que tem que ter o direcionamento, mas quem tem que cobrar realmente é o clube, é a empresa e o profissional tem que se responsabilizar pelas atitudes dele. Eu acho que basicamente é isso, né, Rodrigo? Acho que o ponto é esse. O cara sai, quer sair, vai. Se o clube também não manda na vida do cara, o clube manda na questão do trabalho. Se o cara está trabalhando mal, o clube pode falar assim, ó, a gente não quer mais que você faça isso. Senão a gente não vai mais querer você trabalhando com a gente. Essa é uma medida profissional de um clube de futebol que às vezes não trata o ambiente tão profissional, mas acho que esse não é o caso do Bragantino. O Bragantino é um time muito mais profissional do que a maioria dos clubes do Brasil. Então, acho que eles podem chegar e falar para o cara, ó, a gente não quer mais contar com você porque você não tem o comprometimento que a gente achou que você deveria ter. E acabou. Acho que não tem muito segredo e muito mistério com isso. O jogador ele está suscetível a isso, viu? O cara que sai, que tira foto, enfim, ele se coloca numa situação que ele sabe que pode ter consequência, né? Então, assim, porque atleta de um clube que tem uma torcida, então ele tem que saber dos riscos. Eu acho que, às vezes, a galera acaba falando demais sobre essa questão. Porque, para mim, se o cara estiver desempenhando em campo, o que ele faz fora é o que ele faz fora, né? Mas acabou que o rendimento do Bragantino caiu muito. E é lógico que vão atrelar uma coisa com a outra. Tipo, é impossível a torcida não fazer isso, tá ligado? Então, o jogador tem que saber dessas questões, e se não sabe, desculpa, mas você tá vivendo em que mundo, né? Porque vai acontecer. Se você se sujeita a estar num lugar onde tem um monte de gente, onde vai rolar um monte de foto, tipo, o Dudu tava lá no PDM, né? Torcida do Palmeiras falou e saiu um monte de foto dele. Inclusive, eu tirei uma foto lá com o Dudu, conversei com ele. A torcida do Palmeiras falou alguma coisa? Não, o cara tá jogando muito. Vai falar o quê? Entendeu? Eu acho que é meio que por aí essa questão. Até acho que o jogador, assim como nós que trabalhamos, que gostamos de fazer alguma coisa fora do horário de trabalho, a gente pode, faz bem para a cabeça, né? Faz bem para a questão do emocional, enfim, família, mas isso não pode influenciar o seu trabalho. Eu acho que é basicamente por aí. Bom, e a Suelen em Vila Real, ela pergunta qual a provável escalação do time para enfrentar o Goiás no final de semana. Bom, vamos lá então, hein, Suelen? Ó, Cleiton no gol, Andrés Hurtado ou Aderlan na direita. Aí a zaga deve ter, como não tem o Léo Ortiz está com a seleção brasileira, vale lembrar. Aí deve ter o Renan e o Natan, por um período deu um branco na minha cabeça. Ou ele vai de Léo Real e Renan, como ele foi. É bem provável que ele vá de Léo Real e Renan, como ele acabou indo quando o Léo Ortiz esteve ausente por Covid, porque o Léo Real é canhoto, o Renan é destro, né? Então rola dessas também. Aí na esquerda é um problema, porque o Luan Cândido está com Covid, provavelmente não será relacionado para jogar, ainda não deu o período de recuperação, creio eu, e ele também não tem o Ramon, porque o Ramon vai cumprir suspensão. Então ele deve ir com o Guilherme. Tem Guilherme e Everson de opção, mas deve ser o Guilherme. Aí o meio campo com o Jadson Silva, Raul, mesma questão. Eu disse a Derlão, Andrés Hurtado na direita, mas deve ser mesmo Andrés Hurtado, também por Covid. Aí o Raul também, então deve ser Jadson Silva, Eric Ramírez, e o Johan ainda é dúvida. Então ele pode jogar com o Miguel ou com o Lucas Evangelista ou Praxedes no meio campo também. A principal dúvida é o meio campo sem o Johan, que ele pode fazer várias coisas.
Aí ele tem o Arthur jogando pela direita, o Elinho pela esquerda e o Ítalo centroavante. Acho que é isso, né, Rodrigo? Deve ser, a não ser que ele tenha tido uma nova ideia, mas não parece, até porque eles treinam muito pouco, né, por conta desse calendário, então acaba sendo um pouco difícil mudar muitas coisas, mas eu imagino que seja algo parecido com isso, a não ser que alguém tenha cansado demais nessa semana e acabe usando outro jogador. Rodrigo, o Abner quer saber por que o Bragantino abandonou a estratégia de jogo do ano passado, quando chutava de fora da área, tinha bolas trianguladas e tem jogado em quase todos os jogos com lançamentos e bolas esticadas. Eu acho que talvez ele tenha abandonado porque não consegue, né? Eu acho que o time não tem conseguido fazer esse tipo de jogada como fazia na temporada passada e fazia até antes, né? Porque eu acho que ele não tem conseguido chegar ali, né? Tá faltando fazer a bola ficar um pouco mais no meio de campo e não só ir da defesa para o ataque. E aí acho que tem dois pontos. Você pode mudar o posicionamento de alguns jogadores, trazer jogadores mais perto ali para poder fazer o jogo ir avançando aos poucos e aumentar as triangulações ali perto da área, ou você muda outras formas de atacar. Mas eu acho que é mais uma questão dessa, porque o time hoje ele está tendo muita dificuldade de fazer aqueles passes que o pessoal chama passe de furar a linha, que é um passe que você consegue atravessar uma parte da defesa ali por dentro, ou pode ser aberto também. E o Bragantino tem tentado quase sempre os lançamentos mais longos, que funcionam muitas vezes, até porque você tem o Ortiz, mas essa acaba sendo uma estratégia que não necessariamente vai funcionar todas as vezes e não tem funcionado nos últimos jogos, por mais que você tenha acertado esses passes. Bom, o Black Lion, Rodrigo, ele pergunta se você consegue fazer uma suposição do time jogando com outro esquema tático, um 4-4-2 ou 3-5-2, com essas mesmas peças que o Barbieri tem hoje nas mãos. O 4-4-2, de certa forma, já é o esquema, entre aspas, usado para o Bragantino, né? Que ele tem uma variação, que é o 4-4-2, para defender e ataca mais parecido com o 4-3-3, né? Às vezes até colocando mais jogadores na frente, porque você tem a variação ali que você deixa o Ítalo e mais um jogador para ser o segundo quando você defende, e na hora de atacar você sobe um volante para ficar mais próximo do ataque. Isso é o que o time costuma fazer, mas eu acho que um 4-4-2 mais fixo, ele está pensando em dois centroavantes mais de área. E o time até fez isso, inclusive, no jogo no Uruguai. Ele jogou com o Alejandro e Ítalo ali para o momento. Só que eu acho que o problema desse time, quando ele fica muito assim, principalmente com dois centroavantes, é um time que fica cruzando muita bola na área. E eles não são assim tão bons de cabeça, o Alejandro e o Ítalo. Eles até fazem gol, acertam, mas eles não são tão altos, não são tão bons assim nesse tipo de jogada. Agora, um 3-5-2 já teria mais movimentações ali. Daria para você jogar com dois centroavantes ou um mais móvel no ataque. A defesa, eu acho que daí teria que ter o Ortiz, talvez o Ortiz, o Natan e o Realpe, não sei. Daí teria que ver quem ia jogar por dentro, quem ia jogar pela direita. Mas dá para fazer, dá para ter três zagueiros bons. Na direita você teria o Hurtado, que acho que encaixaria bem para ser o ala pelo lado direito. Na esquerda eu já não sei se o Luan Cândido encaixaria tanto, mas acho que vale a tentativa. A questão é o Barbieri testar, né? Eu acho que ele pode testar isso em treinamento, alguma coisa. Ele já chegou a usar um 3-4-3 na última temporada, que foi aquele momento que o time precisava dar uma mudada na Sul-Americana e o time conseguiu vencer os jogos. Mas era um 3-4-3 que encaixava um pouco melhor com o esquema que o Bragantino fazia. O 3-5-2 se mexe bastante em todas as estruturas do time, na defesa, no meio e no ataque. Então é algo mais difícil de ser feito. Bom, o Gabriel Fontes, ele faz duas perguntas. O primeiro, foco total em conseguir uma vaga na Libertadores? Eu acho que né? O foco total agora no Campeonato Brasileiro, conseguir ficar ali próximo ao G4 ou no G4. Eu acho que a pergunta dá, Rodrigo, para o Bragantino fazer uma boa campanha no Brasileiro, ficar entre os principais clubes, ou talvez tentar conseguir pela Copa do Brasil, o que é mais difícil, mas combinaria com o título também, né? Dá, eu acho que o Bragantino agora tem uma sequência até um pouquinho complicada de jogos do Brasileiro, mas depois fica mais tranquila, até porque já depois que enfrentar o Flamengo, já vai ter enfrentado os principais times do campeonato e vai ter uma sequência entre essas mais tranquila daí para frente. Acho que esse é o momento de dar uma arrancada, porque esses times vão estar jogando, alguns times vão estar jogando Libertadores, outras questões podem estar perdendo ponto, e o Bragantino pode aproveitar esse momento para subir
e ficar na parte de cima da tabela igual estava no comecinho ali do campeonato. Então, acho que dá para fazer isso, e acho que tem que ser o principal objetivo junto com a Copa do Brasil. Você tem que ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Acho que também depende de sorteio e várias outras questões, mas acho que dá para ir mais ou menos longe na Copa do Brasil. Hoje não é um time para ser campeão, mas se pegar uma chave legal e lá na frente ter um caminho mais complicado, mas você tem um time mais encorpado e mais forte, de repente dá para brigar. Mas acho que hoje o momento é pensar mais em brasileiro e tentar pegar Libertadores. E quais são os maiores erros, né? O Gabriel Fontes pergunta aqui, do Thiago Escuro, diretor executivo, e do técnico Maurício Barbieri. Bom, talvez seja no Barbieri, talvez seja algumas escolhas que acabaram não funcionando, né? É difícil a gente dizer todas as escolhas, até aquela questão de treinamento, mas tem algumas escolhas que não funcionaram. De escolher um jogador para fazer tal posição, de escolher um time mais de um jeito do que talvez o outro que o jogo pedia mais. Então, acho que são todas questões ali que a gente pode ver. A questão de manter padrão de time se mantém. Então, isso não dá para dizer que ele não consegue fazer. Mas, às vezes, talvez uma variação a mais ou coisa, aí poderia ter. Do escuro, acho que aí tem mais pontos, né? Porque a gente pode olhar não só o futebol do Bragantino, mas também do Red Bull Brasil e do feminino, né? A gente pode abrir mais esse leque. Acho que a temporada do feminino está sendo muito ruim e a do Red Bull Brasil também foi, né? Então, ali talvez o leque para avaliar o trabalho do escuro seja bem mais amplo em várias outras questões, né, que a gente pode ver, tanto na contratação de alguns jogadores que ainda não renderam, a história do Coelho, que eu acho que ele foi mal e acabou perdendo um jogador que era importante para a equipe. Então, acho que a gente pode abrir em vários cenários ali e olhar várias coisas, mas eu acho que se, falando do time masculino e desse momento, talvez seja não ter deixado o elenco tão encorpado para você dividir atenções com duas competições, que o elenco hoje não consegue fazer isso, e talvez seja na questão de administrar uma outra questão ali, mas é mais, acho que, questões pontuais, acho que do trabalho em geral, ele tem feito mesmo uma coisa que fazia antes, então se você vê alguma coisa antiga como errada, acho que ela continua errada. Bom, e o Zé Neves, agora indo para as perguntas, né, as três que selecionamos aqui do Instagram, o Zé pergunta se a vida social dos atletas pode ter atrapalhado na campanha da Libertadores, e a gente chegou a discorrer bastante sobre isso, né? Eu acho que a resposta no cômputo do que demos como opinião é sim, né? É, acho que é isso. Bom, o Vitor Gabimelo pergunta o que a gente acha, né? Se o Braga deve trazer um meio armador de fora ou buscar aqui pelo Brasil mesmo. É que se a gente for pensar aqui no Brasil, né, Rodrigo? Complicado de achar um nome. Se a gente for olhar fora, só nessa primeira fase da Libertadores, o Del Prete do Estudiantes, puta jogador, né? Camisa 10 ali. O Luca Aureliano, ele joga tanto por dentro quanto pela direita, acho que mais pela direita ali, mas também seria um bom armador, um camisa 10 ali para o Bragantino. Eu acho que essa pergunta dele, Rodrigo, não sei se você concorda, é porque o Johan tem oscilado muito, né? E tem ficado mais fora do que à disposição. E é um jogador que o Bragantino pode pensar se vai comprá-lo ou não, já que ele está emprestado até o fim do ano. E aí, Rodrigo, qual que é a sua opinião? Eu acho que o fato de ter trazido o Johan mostra como é difícil você arrumar um armador, né? Porque o Johan veio, só que ele não é o jogador, entre aspas, Red Bull, porque ele tem 28 anos. Então, quando você traz um cara assim, você enxerga nele o cara que vai resolver o seu problema, apesar de ele não ser um jogador da característica Red Bull. Então, quando você faz isso, quer dizer que você não está achando o outro. Então, dentro do Brasil eles não estão achando, fora talvez até ache, mas daí o valor é muito alto, o jogador de repente não quer vir, quer ir direto para a Europa ou algum outro mercado. Então, acho que tem essa complicação, né? Você pode falar de vários jogadores, acho que o mercado, principalmente sul-americano, tem alguns jogadores desse nível, e o Bragantino pode tentar, de repente ele está até tentando, mas não está conseguindo, porque os valores não chegam, o jogador prefere sair direto do clube para fora, né? Você tem um dos principais jogadores da América do Sul hoje, é o Julián Álvares, que marcou 6 gols ontem na Libertadores, é um cara que já está vendido para o City. Ele continua jogando aqui, mas é um cara que já está vendido para o City. Então, tem alguns jogadores que já vão direto. E o Bragantino ainda não é um time que consegue pegar os principais destaques dos times da América do Sul e trazer O para Braga cá. tem interesse no Rubem Ciso, né? Do Sim, Libertad, da seleção paraguaia. Baita jogador, ele funciona mais como segundo atacante.
até poderia fazer a do Ítalo, no caso, né? Ele pode fazer as duas, eu acho. Acho que ele pode fazer a do Johan e do Ítalo. Se ele fizer a do Johan, o time vai mudar um pouco de característica, mas eu acho que ele pode fazer. E é um cara que chegaria para jogar. Ele é um dos melhores jogadores da posição e da idade dele na América do Sul. Ele tem 18 anos e é um cara que já jogou pela seleção principal. Ele é um dos destaques do time dele, é um cara que tem personalidade para jogar também. Então é um cara que está muito pronto para a idade dele. Seria um cara para chegar e jogar. Agora, quanto é que o Bragantino vai conseguir pelo jogador? Será que já não tem um time de fora que já está em cima e de repente ele vai direto? Então tem que ver essas questões com calma também, porque essas questões também entram em discussão e o Bragantino, apesar de ter esse mercado interessante de jovens, ainda os jogadores jovens que vieram de fora do Brasil são jogadores que não estavam jogando ou eram de times menores de fora, né? Como o próprio Coelho, o Hurtado, os dois Hurtados e também o Real, são jogadores que às vezes nem estavam jogando no time deles e nem eram dos principais times da América. No caso do Hurtado, ele até era do Boca, mas não estava jogando. Bom, ainda o Vitor Gabimelo, não sei se eu mencionei o nome dele aqui na primeira pergunta, ele fez uma segunda também interessante, se a gente acha que o Bragantino deve trazer um ou dois jogadores com mais experiência, ou se deve manter esse mesmo padrão, né, de contratações. O Bragantino, assim, o Escuro ele tem falado que é uma preferência apostar em jovens potenciais, só que não existe trava. Se o Bragantino achar uma oportunidade como achou a do Johan, vai contratar. Contratou, na minha opinião, de maneira bem errada, o Carlos Eduardo, que está aí também, né? Que não é um jogador jovem. E aí, Rodrigo? É aquela questão de você entender o que você quer como clube. Se você quer seguir à risca essa questão ou não quer mais. Eu acho que você pode até ter um ou dois ou três, de repente você tem um time de Olimpíadas, né, que tem três jogadores acima da idade, o resto tudo jovem, né, como são os times das Olimpíadas, ou você mantém todo mundo. Acho que isso é mais uma questão de conceito e do que você quer para o seu clube do que necessariamente futebol, né? Porque qualidade você acha jogadores nas duas qualidades. Mas muitas vezes você contrata um jogador de 30 anos mais barato do que um jogador de 20 e pouco. O que pega um pouco, e às vezes a gente não para pensar, é o salário. Normalmente, os jogadores até 23, 24 anos recebem menos de salário do que jogadores que têm 30 anos ou acima, porque o jogador já tem uma carreira, então ele começa já pedindo mais. Por exemplo, você pega um jogador no Brasil, sei lá, o Fred, que é um jogador que está até meio para aposentar ali, ele é um dos caras que mais ganha no Fluminense. Ele nem é um dos caras que mais joga, mas pela experiência que ele tem, pelo nome que ele já tem, é um cara que tem um, entre aspas, passe caro. Então, o Bragantino, também por trazer jovens jogadores, também pensa nisso, na hora de pagar menos em salário de jogador, e quando você está começando, você recebe menos, né? E não só no futebol, né? Em várias áreas, você, quando está começando, recebe menos. Senti essa resposta aí do Rodrigo aí, um desabafo. Mas é isso mesmo. A não ser que você, né, tem uma costa bem larga aí, claro, mas é isso, né, Rodrigão? Acho que a gente discorreu sobre tudo aí, respondendo tantas perguntas da rapaziada, mas também sobre a eliminação do Bragantino e pontos também interessantes, importantes para se falar aqui sobre o Red Bull Bragantino. Antes até de me despedir, né, de você e da galera, agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a RV Sistema de Segurança, que sempre está com a gente, Oregon Estacionamento também, do meu parceiro Rodrigo, Oregon que ajuda muita gente aqui, dando essa possibilidade de estacionar com segurança aqui no centro de Bragança Paulista. É difícil estacionar e lá você estaciona com segurança, inclusive fica tranquilão, nenhum motoqueiro vai tirar o retrovisor do seu carro. Também eu vou falar aqui também de outra situação interessante, que é a FATEC Bragança Paulista. Um dos apoiadores aqui do nosso canal é o professor Marcos Maia, e a FATEC Bragança Paulista, que te oferece oportunidades únicas também, como de cursar inglês e espanhol sem precisar pagar nada. Então, a FATEC oferece esse tipo de serviço, além de outros cursos profissionalizantes também, com uma qualidade enorme, qualidade de faculdade. Então, você encontra isso em Bragança Paulista com a FATEC. Um abraço, professor Marcos, e parabéns por esse trabalho que é desenvolvido aqui em Bragança Paulista.
E agradecer, por último e não menos importante também, a rapaziada de Piracaia, da Farma Souza, meu parceiro Carlos Alberto de Souza, o Carlinhos. Lá você vai encontrar também uma variedade gigantesca em remédios com preços acessíveis, rapaziada. Rodrigão, valeu. Até o próximo Giro de Channel, onde a gente vai estar falando aqui bastante sobre o Bragantino, até porque tem 2 jogos aí antes que Brasileirão e Copa do Brasil. Os 2 contra o Goiás, né? Então, tem 2 jogos ainda do Goiás para a gente ver aí, poder comentar semana que vem. Vamos ver. Vamos ver se o time reage, se ele não reage ainda. Vamos ver o que acontece aí nessas semanas. Nessa semana, né, que vai ter mais 2 jogos e o campeonato. E apesar de estar fora da Libertadores, ainda tem muito jogo para o Bragantino fazer na temporada, tem muita coisa para acontecer. Então, vamos estar aqui acompanhando nessa. Esse é o 19º giro. Semana que vem a gente chega no 20 já. Tá passando rápido, né? Parece que a gente começou ontem. Então é isso, rapaziada. Valeu aí por acompanhar mais um vídeo do canal. A gente volta aí na próxima semana com informações do nosso Massa Bruta. Valeu, tamo junto.